Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides e esse é o Despluga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui conosco. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu joinha, deixa o joinha aí pra gente, é muito importante. E agora temos uma nova função que é o hypar. Se você puder, dê um hype no vídeo aí para que ele seja divulgado para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter esse conteúdo, que é um conteúdo muito legal e muito importante. Eu hoje estou aqui com um convidado muito bacana, que é o Ricardo Carreira. Ricardo Carreira é um militante do partido Chega, ele faz a distribuição de jornais, conversa com os comerciantes, com os comerciários ali de Queluz. É um prazer ter aqui conosco hoje Ricardo Carreira. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, muito obrigado, Euclides. Antes de mais, pelo convite e também, obviamente, pelo interesse no meu trabalho, na minha candidatura à freguesia de Queluz, que é um momento e uma tarefa que eu estou a empreender e que tem muita importância, porque pode determinar uma mudança política na nossa freguesia portanto, isso vai ser decisivo para aquilo que vai ser a cidade de Queluz nos próximos anos. Sim, muito importante. Queluz é uma freguesia aqui de Lisboa, que é uma freguesia muito importante, tem muitas pessoas morando ali, e o Ricardo, ele é hoje um candidato lá à freguesia de Queluz, né? E nós vamos conhecer um pouco do Ricardo, porque ele tem uma história interessante, né? Ele foi estudante, ele fez matemática, fez algumas coisas na sua vida, e hoje ele está praticamente dedicado a essa questão da política. Vamos falar um pouco de política e do Chega. Mas antes de tudo, Ricardo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é o Ricardo pelo Ricardo? Muito bem. Eu, hoje em dia, tenho 49 anos, sou um cidadão que teve um percurso de vida bastante rico. Trabalhei muitos anos ligado ao fornecimento de equipamentos às forças de segurança e às forças armadas. Trabalhei ligado à contratação pública e fiz toda a minha adolescência aqui ao norte de Lisboa, aqui na zona de Vila Franca de Xira, a Castanheira do Ribatejo, que foi a localidade onde eu cresci, fica a 5 km de Vila Franca de Xira. E foi aí que eu fiz digamos, o meu percurso escolar e foi aí que eu me formei enquanto pessoa. Depois, por circunstâncias da vida, acabei por vir morar para a zona de Lisboa. A partir daí comecei a minha carreira profissional, sempre na área comercial. Foi na altura, quando eu precisei de encontrar um emprego onde as oportunidades permitiam ainda assim um salário um bocadinho acima da média que se praticava e, portanto, eu como nunca tive medo de desafios e sempre acreditei que indo à luta e trabalhando a sério que se conseguem bons resultados e que atrás disso vêm os bons rendimentos, optei por isso, arrisquei. Quando comecei a trabalhar aos 21 anos eu não tinha salário, trabalhava só para ganhar comissões e durante praticamente 2 anos sustentei a minha família dessa forma. Se não vendesse não ganhava, mas como digo, trabalhando a sério e fazendo o esforço que era necessário, os resultados apareceram e com isso o rendimento que eu precisava na altura para sustentar uma mulher e uma filha que era bebezinha e que precisava de tudo, né? Esse comércio era lá em Queluz ou não? Não, na altura em que eu me casei, era... Próximo à Vila Franca de Xira. Não, foi depois de eu mudar, ou seja, eu fiz o meu percurso académico, o meu percurso escolar, em Vila Franca e mais tarde em Alverca, mas depois entrei para o Instituto Superior Técnico, estava a tirar Engenharia Mecânica e a certa altura houve circunstâncias familiares que precipitaram a interrupção dos estudos. Tive que deixar a minha licenciatura a meio e tive que ir à procura de um emprego porque precisava de sustentar a minha família, como é óbvio.
e portanto fiz isso mesmo, fui trabalhar e fui morar para Moscavide, ali mesmo ao pé da Expo. É que muitos alunos fazem, muitas pessoas que vêm, que lutam, né, que trabalham, que ganham seu sustento, fazem muitas vezes, às vezes deixar o estudo para cuidar da família, né? Foi o que você fez. Você interrompeu os seus estudos acadêmicos, né, para conseguir sustentar sua esposa e seu filho, né? Foi mais ou menos isso que você optou. Foi mais ou menos isso, ou seja, na altura a minha namorada estudava numa escola próxima. Sua namorada que é a sua esposa hoje? Ou era outra? Não, era outra. É a mãe da minha filha, mas não é a minha esposa. Tudo bem. Eu casei-me com 21 anos, com a mãe da minha filha, e estive com ela até aos 25, depois divorciámos-nos. E nessa altura em que nos casámos, as coisas não eram fáceis, porque nenhum de nós tinha património e, apesar da ajuda que a família nos podia dar e foi dando, era preciso construir tudo. E no pós-parto, ainda por cima, a minha mulher não podia trabalhar, portanto, houve ali um momento em que eu tinha que ganhar para os 3. E, portanto, tinha mesmo que pôr mãos à obra, arregaçar as mangas e trazer dinheiro para casa. Era assim. E como foi a sua entrada para o mundo político, né? Porque nessa altura você estava lá a interromper seus estudos, a trabalhar no comércio, e de repente você se viu militante político. Como foi essa sua adesão ao mundo político? A transição não foi dessa maneira, ou seja, vamos lá então estabelecer aqui a cronologia. Eu tive o meu percurso académico, interrompi os estudos quando estava a tirar Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico, tive que ir trabalhar, fui morar para Moscavide e o primeiro emprego, como digo, era em vendas feitas ao domicílio, com marcação prévia, e nessa altura eu não trabalhava numa loja, eu tinha visitas aos clientes, como digo, com um agendamento prévio, e estava muito longe de imaginar que algum dia viria a enverdar por uma carreira política. O impulso de serviço público surgiu muito recentemente, nunca estive ligado à política, eu tenho mais de 25 anos de carreira profissional, sempre no setor privado, e nunca estive ligado à política, nunca estive ligado à política enquanto desenvolvi atividade por conta de outrem, e portanto nunca fui candidato a nada enquanto estive a trabalhar em empresas que eram fornecedoras do Estado português. No entanto, a certa altura, com uma carreira já perfeitamente estabelecida, comecei a fazer este trabalho de militância, a distribuição do nosso jornal, do partido, em Queluz e também na freguesia de Belas, porque estavam e ainda estão juntas. E eu sou responsável pelo grupo de trabalho político do Chega para a União de Freguesias, portanto, fiz durante 2 anos, sensivelmente, desde 2023, esse trabalho de divulgação, de difusão do nosso jornal do partido. Com isso, comecei a falar com as pessoas na rua, comecei a ouvir as queixas delas, comecei-me a perceber das situações, tenho um conhecimento bastante vasto e razoavelmente profundo de muitos dos principais problemas que a nossa freguesia, na altura, União das Freguesias, tem, e portanto eu, com esse conhecimento, comecei a perceber que havia necessidade que alguém fizesse alguma coisa e esse alguém podia ser eu. Muito bem, muito bom, né? Agora, a pergunta a curiosidade que eu tenho é tantos caminhos, por que o Chega? E como foi essa sua aproximação do Chega? Na altura em que eu me tornei militante do Chega, isso teve muito a ver com o facto de ser uma mensagem nova, uma mensagem refrescante, uma mensagem que não obedecia ao politicamente correto, nem o Chega estava alinhado com as soluções do passado, aquelas soluções gastas e claramente ineficazes que temos tido ao longo de 50 anos,
E, portanto, o facto de ser uma pedrada no charco, um discurso disruptivo, uma proposta política nova, no fundo, algo que nos dava a esperança de uma mudança efetiva no panorama político português, fez com que eu sentisse vontade de aderir. É claro que também não é estranho isto, o facto de estarmos na altura sob um governo que tornou o país basicamente num baldio a céu aberto onde toda a gente entra sem controle nenhum. Os governos do António Costa foram particularmente maus, quer do ponto de vista da desregulação da imigração, quer ao nível também da degradação dos serviços públicos, porque os serviços públicos que nós temos hoje em dia são fruto de muitos erros que foram cometidos no governo do António Costa, quando ele fez a geringonça e teve que ceder à extrema-esquerda e fazer determinados acordos para ver os seus orçamentos aprovados. Portanto, quando essas medidas foram implementadas, iniciou-se o processo de degradação do país que levou à condição miserável em que os serviços públicos estão hoje, em que quem paga tudo, quem está esmagado com impostos, não tem direito a nada e assistimos, infelizmente, a uma autêntica invasão descontrolada de pessoas sem o menor escrutínio de quem são, de onde é que vieram, o que é que fizeram antes, e que chegam e têm logo tudo de mão beijada, sem terem contribuído com nada para o país. Eu ouvi dizer que tem pessoas que chegam e até recebem subsídios do governo. Isso é verdade? Isso acontece? Claro que acontece. Além disso, acontece de tal forma que é fácil encontrar na internet até vídeos a ensinar como é que as pessoas podem aceder a esses subsídios, a promover a vinda de pessoas e a sua candidatura a esses apoios sociais. Enfim, criou-se uma máquina administrativa que promove e apoia precisamente a candidatura a apoios sociais que, no fundo, estão a ser negados aos portugueses, mas que são concedidos facilmente a pessoas vindas de outros países. Na sua opinião, qual era a intenção do governo de fazer essa abertura descontrolada de Portugal? A extrema-esquerda em Portugal já esgotou a sua mensagem política e já não consegue ter adesão entre os portugueses. Portanto, fez uma fuga para a frente e tentou ganhar um novo eleitorado, criando esse eleitorado através da vinda de pessoas que eles depois tentam legalizar para tentar com isso convencê-los a votarem neles. Entendi, percebi. Então, a sua ida para o Chega foi mais uma questão ideológica, né? Você pensava, tinha o mesmo pensamento do Chega, você concordava com a ideia do Chega, estava insatisfeito também com o descontrole na imigração, e então você aderiu ao Chega por conta das suas ideias concatenarem, estarem iguais às ideias do Chega. Não propriamente, eu não iria tão longe. Ou seja, na altura, o problema da imigração não se manifestava como se manifesta hoje. Na altura, este processo ainda estava a começar e, portanto, os seus efeitos ainda estavam muito no início e ainda não era tão perceptível. Foi mesmo porque encontrei uma mensagem política nova, com um discurso refrescante, com alguém sem papas na língua, que não tem medo de pôr o dedo na ferida, que é o nosso presidente, o André Ventura, e que dizia aquilo que toda a gente sente, mas que na altura as pessoas quase que tinham medo de dizer. Alguém que não estava alinhado com clientelas, alguém que não estava alinhado com os interesses instalados, mas que, no entanto, tinha a coragem de pôr o dedo na ferida. E eu senti-me representado nisso. Sim, sim. Você tem algum contato com ele? Você conversa com ele de vez em quando ou é esporadicamente? É completamente esporádico, não tenho contacto regular com o presidente André Ventura. Tenho muito gosto sempre que tenho a oportunidade de lhe dar uma palavrinha e tenho tido essa oportunidade algumas vezes, estou bastante grato, mas não é uma coisa que aconteça numa base regular. Você sendo candidato a
a freguesia de Queluz, qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? O que você acha que os moradores de Queluz mais precisam que você pode ajudá-los a conquistar? A freguesia de Queluz, depois de 12 anos de socialismo, está muito degradada, quer ao nível da segurança, que é bastante carente, também ao nível da higiene urbana o terceiro eixo da minha proposta é também resolver o problema do estacionamento. Há outras linhas e o meu programa está publicado, ele é mais vasto, mas estes são, diria eu, os problemas que é mais urgente resolver. De facto, é importante introduzir, tanto quanto possível, câmaras de videovigilância e resolver também problemas de segurança pública que não têm propriamente a ver com criminalidade. As câmaras de videovigilância são vistas unicamente como um meio de combater o crime, mas na realidade elas previnem outro tipo de problemas e garantem uma certa dissuasão de outro tipo de situações. Mas para além disso há também a questão da insegurança pública, que é causada pela falta de manutenção dos equipamentos e das infraestruturas que têm acontecido infelizmente ao longo destes 12 anos, e basta olhar para as ruas de Queluz com a quantidade de lixo que se acumula junto aos ecopontos, com o facto dos passeios estarem sempre imundos e com o cheiro a urina, que é um miasma pestilenta que qualquer pessoa tem dificuldade em suportar. E depois, se nós virmos o número de carros que temos abandonados também nos nossos estacionamentos, isso faz com que tenhamos um problema enorme em que pessoas evitam sair de casa a partir de certa hora simplesmente porque sabem que se o fizerem, quando voltarem, não têm onde estacionar o carro e têm que ir pôr o carro a 2 km de casa e ninguém quer fazer isso. Portanto, de certa forma, a falta de estacionamento constitui uma prisão, constitui uma limitação para os moradores de Queluz, que também é muito urgente resolver. Eu senti isso na pele. A gente estacionava bem longe, dependendo da hora, né? Se você chegar a uma altura depois das 19 horas, 20 horas, você não consegue estacionamento perto da sua casa. É muito, muito longe, né? Como resolver isso? Qual é a solução para isso? Como se constrói mais estacionamento em uma cidade que já está toda tomada? O problema do estacionamento não se resolve apenas criando mais estacionamento. Como eu dizia, há mais de 200 carros abandonados nos estacionamentos já existentes em Queluz, e se nós pressionarmos a Câmara no sentido que a Polícia Municipal seja mais atuante e remova esses carros dos estacionamentos que já existem, grande parte do problema desaparece. Ou seja, libertando esses mais de 200 estacionamentos, uma boa parte da dificuldade dissipa-se. Agora, para lá disso, claro que existem zonas específicas onde é necessário introduzir regulação do estacionamento, e para isso a competência não é da Junta, lá está, é da Câmara, mas a Junta tem um papel muito importante que é reivindicar junto da Câmara, alertar a Câmara, denunciar as situações que estão mal e pressionar o Executivo da Câmara. Inclusivamente o Presidente da Junta tem assento na Assembleia Municipal por inerência do cargo e tem o dever de usar essa presença na Assembleia Municipal para sinalizar situações, para apresentar moções e tentar vincular a Câmara à solução dos problemas que afetam os fregueses. A presença na Assembleia Municipal não pode servir apenas para ganhar senhas de presença. E o que ocorre hoje com o atual presidente da Junta da Freguesia de Queluz? Ele não vai à Câmara, não faz essas reivindicações. Por que acontece essa questão do estacionamento, por exemplo? Falta de empenho dele? Ou dela, não sei. Em grande medida, penso que por falta de iniciativa para resolver o problema. Porque existem soluções que não custariam propriamente muito dinheiro, mas que teriam um impacto bastante substancial no problema do estacionamento. Como digo, uma dessas medidas seria a Polícia Municipal passar a remover com mais assertividade as viaturas que estão abandonadas na via pública, algumas com sinais evidentes de nem sequer estarem em condições de circular e que são deixadas ali durante meses, às vezes anos, a ocupar lugares. Precisamente porque não há orientações firmes da parte da Câmara Municipal para que a Polícia Municipal atue. Sim, eu percebi. Mas por que as pessoas abandonam os carros? Só para o nosso espectador entender essa questão do abandono dos carros. É
difícil de explicar porque provavelmente as situações são muito diversas e cada caso será um caso. A verdade é que a quantidade de carros é muito grande. Ou seja, existem carros que pertencem a pessoas que provavelmente não os conseguem reparar e eles se calhar estão avariados e nem sequer andam. Haverá casos em que são pessoas que têm ali os carros simplesmente porque estão à espera de vendê-los ou estão à espera de fazer qualquer coisa com eles e isso ainda não aconteceu. A solução seria então dar um prazo para que a polícia, por exemplo, a polícia passa, verifica a existência de um carro abandonado ali, aí ela daria um prazo para que a pessoa retirasse seu carro, se não tirasse naquele prazo, removeria para um depósito, algo assim. Na realidade isso é o que já se faz, isso é o que já existe. Ou seja, é o que já se deveria fazer, porque é o que a lei prevê. A tipificação do estacionamento abusivo é quando uma viatura está estacionada no mesmo local durante mais de 30 dias. Quando isso acontece, se essa viatura for sinalizada, a Polícia Municipal, em regra, dá mais de 30 dias para a pessoa remover. Se não remover, então é que eles vão buscar. Mas o que se passa é que, em muitos casos, ou não há sinalização, ou há sinalização, eles dão esses 30 dias, a pessoa não tira, mas a Polícia Municipal também não remove. E ainda há outra situação que é dos carros que nem sequer são sinalizados por ninguém. Estão lá e pronto, porque ninguém faz queixa. A gente tinha um carro perto da nossa casa, da nossa moradia, que eles estavam sempre lá. E era abandonado, porque chovia, vinha a chuva, o tempo, a poeira, e ele só se desgastando, e ficava lá só. A pessoa, ao estacionar o carro lá, deixou um pedaço do carro fora ainda atrapalhava os outros carros que queriam passar ali, né? Realmente é uma coisa que incomoda bastante. Então, uma das suas propostas principais para a Junta da Freguesia seria resolver a questão do estacionamento e qual a outra questão que você acha que é primordial na Junta? Outra questão que é primordial, como digo, para além do problema da insegurança, temos um problema sério de higiene urbana, ou falta dela mais concretamente, e isso está diretamente relacionado com o facto de haver neste momento 3 entidades responsáveis pela recolha dos resíduos sólidos. Ou seja, inicialmente tínhamos apenas o SEMAS, depois a Câmara subcontratou uma empresa que é a Suma para fazer também a recolha dos resíduos sólidos e ainda fez um contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia do Concelho, incluindo com a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Queluz e Belas, para criar uma coisa a que chamaram o Sistema Complementar de Recolha de Resíduos. Só que esse sistema não está a funcionar. A organização do sistema de recolha precisa de ser reformulada porque nós percorremos as ruas de Queluz e esse sistema complementar teria, por exemplo, como responsabilidade a recolha dos monos. Ora, é muito comum nós percorrermos Queluz e encontrarmos mobílias, eletrodomésticos, tudo aquilo que deveria ser recolhido por esse serviço não é recolhido e fica ali durante dias a fio ao pé dos contentores. Sim. O sistema está a funcionar deficientemente. Não está a resolver o problema, não está a dar resposta. Qual é a sua opinião sobre por que isso acontece hoje? Já era para estar... Isso é uma coisa normal de acontecer, né? As pessoas deixam suas mobílias ali, os seus monos, que não querem mais, o sofá, fogão, geladeira... E aí a Junta da Freguesia deveria passar e fazer a recolha desse material. Hoje não acontece isso por quê? Ou acontece de uma forma que não atende à necessidade? Eu creio que o problema tem a ver com 2 questões. Para já, ele está organizado de maneira a depender de pedido da pessoa. E há muita gente que vai simplesmente lá pôr as mobílias e não pede nada. Depois... Como não há nenhuma indicação nesse sentido, o serviço por simplesmente não passa e, portanto, não passa, não recolhe. Outra questão, e que foi bem focada, é que o serviço não consegue dar resposta porque a quantidade de monos que é deixada é bastante grande. Além disso, para além dos monos, ainda há os resíduos das obras e os resíduos verdes, que também são muitas vezes deixados ao pé de contentores, mas que depois não são recolhidos. E, portanto, nota-se e é evidente que há incapacidade do serviço para dar resposta ao volume
de resíduos que são deixados na via pública. Com isso, depois o que temos é sacos de lixo a acumularem-se junto aos contentores. As pessoas, por vezes, já não abrem o contentor porque ele está rodeado de sacos e nem sequer conseguem chegar ao pedal para conseguir abrir, e com isto a situação vai crescendo e chegamos a ter verdadeiras lixeiras a céu aberto, como todos nós conhecemos, todos nós que moramos em Queluz sabemos como é que é a situação. Por exemplo, na praceta da Higino de Sousa, ou na Rua Scarlatti, ou na Rua Luís Simões, ou na Miguel Bombarda. Todas estas ruas têm sítios com contentores onde é frequente vermos acumulação de lixo e acumulação ali naquela de rua que dá acesso ao comboio, eu não sei qual é aquela rua, aquela rua que dá acesso ao comboio, se lembra o nome dela? Aquilo é que sempre cheio. A que dá acesso ao comboio é António Enes. Também sim. Essa tem muito lixo, sim, normalmente junto aos contentores, sim. Por que você falou que a extrema esquerda governou durante um período e as pessoas se cansaram da extrema esquerda, e por isso que o Chega, né, os partidos de direita, mais ao centro, mais à direita, estão crescendo? Por que você acha que... Euclides, deixa-me só interromper, é que a extrema-esquerda nunca governou, mas condicionou fortemente a governação a partir de 2015, porque durante o governo do Partido Socialista da Geringonça, portanto, o governo da primeira maioria O governo precisava de votos, né, para aprovar os orçamentos, e ele contava com os votos da extrema-esquerda, e a extrema-esquerda cobrava caro do governo para poder votar as medidas que o governo precisava. O Partido Socialista quis governar sem ganhar as eleições. E para conseguir fazer a geringonça precisou dos votos da extrema-esquerda. Explica para quem não entende o que é geringonça. A geringonça foi o governo do Partido Socialista apoiado pelo Bloco de Esquerda e pela CDU, pelo Partido Comunista e pelo Partido Ecologista aos Verdes. Portanto, não foi uma coligação, foi um acordo pós-eleitoral em que houve acordos escritos e em que houve, obviamente, trocas de reivindicações para permitir a aprovação dos orçamentos desse governo. E entre essas reivindicações, entre essas propostas que tiveram que ser concedidas à extrema-esquerda, esteve a questão precisamente da imigração e a questão da lei da nacionalidade. Percebi. Acontece que a extrema-esquerda, a esquerda de uma forma geral, com seu discurso, não consegue mais atingir os corações e as mentes das pessoas. Porque os corações e as mentes das pessoas têm lógica. E esse discurso da esquerda, da extrema esquerda, não é um discurso ilógico. É um discurso que você não consegue entender como que uma pessoa pode ser contra uma coisa e a favor da mesma coisa, só que falada de forma diferente, né? Dito de outra maneira, não é o coração que eles não conseguem atingir. Eles não conseguem atingir já a cabeça das pessoas, porque a tal irracionalidade, quando eles apelam à emoção, eles ainda conseguem, em alguns casos, convencer alguns. Só que ao fim de tanto tempo de fracassos, de verdadeiros fiascos, como foi inclusivamente a União das Freguesias de Queluz e Belas, pela mão do Partido Socialista, as pessoas já começam a perceber que continuar a insistir na mesma receita que não funciona é perda de tempo. É um movimento mundial, né? Você vê que a questão de Donald Trump com relação aos imigrantes nos Estados Unidos é justamente porque a esquerda nos Estados Unidos usavam esses imigrantes para poderem angariarem votos para o seu partido, já que eles não tinham voto dos americanos. Com os portugueses pode ter acontecido coisa similar. Ou seja, eu não sei se é isso que aconteceu, você que me fala. Se a esquerda usou os imigrantes para poder ganhar votos, já que eles não conseguiam ganhar os corações e as mentes dos portugueses. Em parte era isso que eu dizia há pouco, quando passámos por essa questão, mas sim, é verdade que neste momento há uma viragem à direita. Parece-me que não tanto pelo facto de termos mudado assim tão profundamente ideologicamente, mas o que há é, da parte da generalidade do eleitorado, uma necessidade de restabelecer o equilíbrio. Ou seja,
o equilíbrio tem que se fazer um pouco mais à direita, porque as pessoas sentem que a balança esteve desequilibrada para a esquerda durante uma série de tempo e neste momento perderam um bocadinho o controle e estão a sentir que não têm os direitos, não têm os serviços públicos, não têm nada daquilo que era o modelo de sociedade e de civilização que tínhamos na Europa, de um modo geral, e em Portugal em particular, durante décadas. Ou seja, o nosso Estado Social Europeu está em risco. O nosso modelo de sociedade tolerante, pacífico, aberto, está em risco precisamente porque permitimos durante tempo demais e com passividade total que determinadas medidas radicalmente subversivas e medidas que ideologicamente estão muito distantes da nossa matriz fossem implementadas, permitindo que a extrema-esquerda influenciasse tanto e durante tanto tempo a governação. Agora precisamos de repor o equilíbrio, se calhar puxando um bocadinho mais o fiel da balança para a direita. Entendi. O partido Chega, seu partido, é sempre acusado de ser um partido extremista, um partido de extrema-direita, um partido, né? E a imprensa, principalmente, fala sobre o partido Chega como um partido extremista. O partido Chega é um partido extremista? De forma nenhuma. O partido Chega, tal como qualquer outro partido grande, tem um espectro político que neste momento é bastante alargado. Ou seja, quando os partidos nascem, e o nosso caso não é exceção, normalmente eles focam-se num determinado nicho do eleitorado e depois, a partir daí, eles vão crescendo e, ao crescer, assimilam pessoas com sensibilidades diferentes, com posicionamentos políticos diferentes e, ao fazer isso, vão alargando esse espectro político e quanto maior é um partido, mais diversificado é o seu eleitorado natural. Isso também acontece com o Chega. Vais-me perguntar, no Chega há pessoas que estão próximas da extrema-direita? Se calhar também há no PSD e no PS. Agora, nem são representativas da maioria dos militantes do Chega neste momento, nem todos os militantes do Chega têm a mesma visão relativamente a essa questão. Eu, por exemplo, não sou um extremista e não me posiciono nem sequer no centro-direita nem na extrema-direita. Eu sou uma pessoa de direita. Sim. Você está a falar com um brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sei que no Partido Chega tem um outro brasileiro que é um deputado. Qual a sua opinião? Porque essas pessoas fazem parte do Chega e eu estou falando com você aqui. E qual é a questão eu sou imigrante e o Partido Chega é um partido contra a imigração. O Partido Chega é contra a imigração ou ele é contra o imigrante ilegal? Como fazer esse equilíbrio, essa balança? Vamos por partes. O Chega tem hoje muitos apoiantes de todas as raças, de todas as origens e de forma nenhuma o Partido Chega é contra os imigrantes. Nós nem sequer somos contra nenhuma pessoa de nenhuma origem em particular. O que nós somos é contra as pessoas que, sendo de cá ou sendo de fora, não cumprem regras. Nós somos contra as pessoas que, sendo de fora ou sendo de cá, estão em situação ilegal. Nós somos contra as pessoas que, sendo de fora ou sendo de cá, vivem à conta do trabalho dos outros. A subsidiodependência é o problema. Nós temos problemas com determinadas comunidades e essas comunidades podem ser de um determinado grupo étnico ou podem ser de um determinado grupo cultural ou podem ser de um determinado grupo social e se elas recusam cumprir as regras que nós instituímos como o nosso modelo de sociedade, então nós achamos que essas pessoas não são bem-vindas. Agora, desde que as pessoas venham para melhorar a sua vida, venham para trabalhar, cumpram as leis do país, respeitem as nossas tradições, respeitem a nossa cultura e não causem desacatos, não cometam crimes, nós não temos nada contra eles. Eu tenho muitos amigos de várias etnias e dou-me bem com pessoas
Eu costumo dizer, às vezes essa questão é suscitada, que do ponto de vista étnico eu sou daltónico, eu não vejo cores. Sim, é verdade. Você estava me falando ali antes da nossa conversa, que existem alguns brasileiros que fazem parte da sua equipe, do seu time lá na junta da freguesia, né? Que você provavelmente vai verdade. indicar. Como uma pessoa que é imigrante brasileiro ou de outro país, da África, pode votar no Chega? Por exemplo, por que eles não votam e como eles podem fazer, por exemplo, para votar em você? Eu vou começar por justificar porque é que muitos deles votam. Muitas dessas pessoas vêm de países onde viram modelos opostos ao nosso criarem uma sociedade muito problemática, com insegurança, com pobreza, e foi disso que essas pessoas fugiram. Vieram para Portugal para tentar algo diferente, para melhorar a sua vida. E, portanto, obviamente não querem que isso venha atrás delas e que esse tipo de degradação social as siga e seja transposto para cá. Mas dito isto, sim, tenho 2 pessoas de origem brasileira na minha lista, por exemplo, e essas pessoas, uma delas já está naturalizada, portanto já tem a nacionalidade portuguesa e é uma cidadã portuguesa de pleno direito. Outro é um cidadão que tem autorização de residência, mas já está perfeitamente inserido na sociedade portuguesa, está cá há 22 anos e portanto, é uma pessoa que tem a sua vida estabelecida, tem cá tem cá os filhos, tem cá a sua residência e, portanto, é uma pessoa que trabalha, que está perfeitamente entretecida no tecido social. Essas pessoas, em geral, percebem muito bem, talvez até melhor do que muitos portugueses, o importante que é o valor do trabalho, o valor das regras, o valor de respeitar o nosso modelo de sociedade e não permitir que isso seja desvirtuado. Por outro lado, muitas dessas pessoas, quando vieram, tinham de facto uma situação mais precária ou mais difícil, mas muitas delas há 10 ou há 20 anos estabeleceram-se, esforçaram-se, construíram o seu património, construíram uma carreira profissional e neste momento algumas dessas pessoas têm empresas delas mesmas que criaram e que desenvolveram e essas empresas neste momento estão a ser objeto das mesmas penalizações que a generalidade das empresas portuguesas, ou seja, os imigrantes neste momento estão no mesmo barco que os portugueses porque estão carregados de impostos para sustentar o estado social quase psicótico que o governo do Partido Socialista criou, ou seja, pagamos àqueles que nada querem fazer e tiramos àqueles que fazem todo o esforço. É injusto. É injusto. Os impostos são pesados. Mas essa questão da esquerda, né, do governo que se estabilizou, é uma coisa normal as pessoas fugirem, como você disse, saíram do seu país, da sua origem lá, fugindo de uma situação política, uma situação econômica deplorável, para vir para a Europa, para trabalharem, progredirem, né? É uma característica dessas pessoas socialistas que elas... por exemplo, no Brasil nós temos o estado os estados mais à esquerda são do Nordeste, né? Sim. São os países onde a pobreza é maior, onde a cultura... tem muita cultura, mas as pessoas não têm muito acesso à educação, né? Melhor dizendo. Eu posso falar porque eu sou nordestino, sou natural do Nordeste, eu nasci no Nordeste. Então, eu posso falar sobre isso. E muitas vezes essas pessoas deixam esse estado, que é um estado, que é uma região, melhor dizendo, governada pela esquerda, para morar no Sul, onde a grande maioria dos governantes são de direita, né? Então, é incrível como é um contrassenso até você votar na esquerda, no seu estado, no seu lugar, né?
formar um governo de esquerda e depois você fala, não, eu não quero, eu voto neles, mas eu não quero viver com eles, não quero ser governado por eles. Eu quero viver num país onde eu possa ter liberdade de expressão, onde eu possa ter acesso à economia, acesso ao capital, né? E abandona tudo aquilo e vem para morar num país onde pode ter acesso à educação, à cultura, ao capital, ao empreendedorismo, a fazer muitas coisas. É uma característica de toda a esquerda e de todo mundo ou é uma coisa básica entre nossos povos? A prosperidade é uma aspiração legítima de todo o ser humano. Atenção, as pessoas irem à procura de uma vida melhor é perfeitamente natural. Agora, as pessoas escolhem um determinado tipo de solução política, essa solução política produz invariavelmente o mesmo tipo de resultados e esses resultados, como são maus, as pessoas acabam por querer fugir da situação que elas próprias criaram e mudar para um território onde a solução política é diferente. Ora, isto é a prova evidente de que as pessoas, quando fizeram a primeira escolha, não estavam verdadeiramente a escolher racionalmente, mas estavam a escolher emocionalmente. É verdade. O emocional vale muito nessa questão, né? E eles atingem muito essa questão do emocional. Mas voltando aqui para a nossa realidade, a nossa conversa sobre Queluz, né? Você falando do que precisa ali para votar em você e tal, e os seus planos para Queluz. Como está a sua campanha? Como você se vê hoje no cenário político de Queluz? Felizmente a campanha está a correr muito bem. Pelo menos eu continuo a fazer a distribuição do jornal, eu continuo a falar com as pessoas e a percepção que eu tenho pelo contacto nas ruas, pelo contacto com as pessoas, pelas abordagens que tenho quando vou a passar e as pessoas me chamam só para me dizer que estão comigo, que me estão a apoiar, isso dá-me confiança e dá-me um certo otimismo de que a campanha está a correr bem e é a única forma de avaliação confiável que eu tenho é realmente o contacto direto com o povo. Agora, dito isto, há que continuar a trabalhar, não está nada a ganho. É preciso continuar a ouvir as pessoas e a ter a humildade de apresentar as propostas às pessoas para elas poderem dar a opinião sobre elas e acho que a campanha está a correr bem, de facto, acho que as pessoas estão a reagir bem às nossas propostas, ao nosso discurso político. As pessoas com quem eu me cruzo na rua manifestam abertamente o seu apoio, muito mais do que há um tempo atrás. Portanto, isto significa que as pessoas já me identificam com o partido, já me reconhecem como um morador de Queluz, como alguém que vai resolver não os problemas delas, mas os nossos problemas, porque eu também sou morador de Queluz. E são também os meus problemas, não são só os problemas dos outros, não são os problemas deles, são os nossos problemas. Sim. Você terminou essa parte? Eu queria perguntar para você, assim, você tem apoio da sua família? Eu tenho o apoio da minha família e tenho o apoio da pessoa mais importante da minha família para o efeito de poder ter a estabilidade que preciso para me lançar a um projeto deste, que é a minha mulher. A minha mulher é fantástica, estou com ela há 17 anos e é a melhor pessoa que eu conheço. Ela não se assustou quando você falou que queria entrar no mundo da política? Falou, eu vou pro Chega. Ela não se assustou ou foi uma coisa que foi partilhada a todo momento? Não, curiosamente no início ela tinha outra orientação e tinha outro tipo de visão, mas ao longo do tempo e pelo facto de ir sendo confrontada com algumas situações e por eu a ir alertando para determinadas questões, ela fez esse percurso lógico, esse percurso interior e hoje em dia também é militante do Chega, também é apoiante das políticas do Chega e é uma pessoa que normalmente assegura muito bem toda a logística da retaguarda, mas se eu precisar dela para estar ao meu lado e para lutar na frente de batalha, ela está lá para mim. Que bom. Que bom. É a parte mais difícil, né? Ter uma parceira que tem a mesma ideologia, que é o ideal, né? Que tem a mesma ideologia, que busca os mesmos propósitos, né? Eu falo sempre que é um princípio bíblico, né? Jesus disse que nenhum reino
dividido contra si mesmo prevalecerá, né? Então, É verdade. quando dois caminham juntos numa direção, eu acho que o objetivo, o alvo, é mais fácil de ser alcançado, não é verdade? É verdade. O amor não é um a olhar para o outro. O amor é os dois juntos a olhar na mesma direção. Exatamente, exatamente. Você tem aspirações maiores no Chega? Ou, a princípio, a questão da junta da freguesia é o seu sonho, a sua meta? A minha grande aspiração neste momento é ser um bom presidente da junta de Queluz. Cumprido esse objetivo, cumprido esse desígnio, com a aprendizagem que naturalmente vai acontecer, não enjeito outro tipo de voos mais altos, mas para já é muito cedo para estar a pensar nisso. Vejo-me num percurso mais ligado à política autárquica, à política local e se calhar menos num percurso ligado à política nacional ou às grandes questões ideológicas do partido, mas neste momento é muito cedo para estar a traçar um objetivo muito definitivo relativamente a isso, porque ainda está tudo a começar, é a primeira candidatura, ainda não ganhei nada, ainda tenho que esperar pela validação dos eleitores e se eles confiarem em mim, eu acho que o Chega tem um projeto interessante para Queluz. Se as pessoas realmente me derem o seu voto, vão notar diferenças, porque eu venho para fazer, não venho só para ocupar um cargo. Para mim, ser autarca não é de forma nenhuma um estatuto, é uma missão. E eu, em tudo o que me meti na vida, tive boas prestações, tive bom desempenho. Portanto, espero que a política não seja diferente. Você teve sucesso. Uma coisa que a gente não falou, acho que você não gosta de falar muito sobre isso, mas é sobre as suas vitórias na matemática, nos concursos de matemática. Fala um pouquinho sobre isso, só uma pequena amostra do que foi realmente essas vitórias. É uma curiosidade, mas de facto, durante o meu percurso escolar, durante o ensino secundário, ganhei por 2 vezes as Olimpíadas de Matemática ao nível da minha escola. E isso aconteceu não porque tivesse um resultado muito destacado em termos de pontuação, mas essencialmente por conseguir pensar fora da caixa, conseguir encontrar soluções diferentes e isso foi bastante valorizado e efetivamente em termos de pontuação acabou por me dar vantagem e acabei por ser efetivamente o vencedor por 2 vezes. Mas essencialmente deu-me a confiança para acreditar que por vezes é possível encontrar soluções que não são as de sempre, que não são as tradicionais. E isso, se calhar, repercutiu-se ao longo da vida toda e em outras situações nunca tive medo de arriscar. E ainda recentemente o nosso presidente disse uma coisa que eu registrei e que tenho como um mote, que é: a política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Verdade, verdade. E de facto é preciso correr riscos e é preciso ter um comportamento íntegro e não estar na política por interesse, não estar na política para nos servirmos da política para chegar ao que quer que seja. E felizmente na minha vida eu estou numa fase em que é esse o meu caso. Eu senti de facto um impulso de serviço público e quero fazer qualquer coisa pela comunidade onde estou inserido. Quero melhorar as condições de vida para nós todos. Eu estou em Queluz e quero que Queluz seja uma cidade melhor. Sim, sim. Tem uma placa em Queluz em homenagem ao Brasil, né? Lá como é o nome daquela praça? Praça antes do palácio ali, aquela praça próximo onde a Fátima fica. Tem uma placa lá em homenagem No aos Jardim de moradores. Queluz, entre Jardim de a Queluz. Avenida da República e a Conde Almeida Araújo. Sim. Conhece aquela placa lá que eles dizem? Porque tem uma cidade no Brasil também chamada de Queluz, né? E aí eu não sei, eu não conheço essa cidade, mas o que diz da placa é que é uma homenagem ao Brasil, uma homenagem a Queluz e a que as duas iluminem, né? Que sejam vitoriosas, né? Sim, a origem histórica do nome não sei se será mito, se será lenda, se será real, mas é bonita e de facto Queluz podia ser
uma cidade bem mais vistosa, bem mais luminosa do que aquilo que é, e infelizmente, por causa deste marasmo de 12 anos de socialismo, parece uma cidade abandonada, parece uma cidade negligenciada. Sabe o que chamou a atenção em você, para que a Fátima me falasse de você? A sua humildade. Quando a gente ela percebeu você a distribuir os jornais e a sua militância ali. E a Fátima achou interessante e ela falou comigo, e aí depois eu te conheci, né? Mas foi interessante. Essa questão não é uma coisa que não te incomoda, essa questão de você estar ali no comércio, distribuindo o jornal do partido. De forma nenhuma, enche-me de orgulho, porque eu, tendo a oportunidade de distribuir o jornal e falar com as pessoas todas as semanas, eu aprendo muito. Eu fico a saber de muitas coisas, precisamente porque falo com as pessoas, porque ouço as pessoas. E para mim, as pessoas estão a permitir que eu lhes dê o jornal e que eu as visite semanalmente. Portanto, eu não tenho berço de ouro, eu nasci numa família humilde e portanto, distribuir jornal para mim não é nenhuma vergonha, não é nenhuma indignidade, muito pelo contrário, é uma atividade que eu faço com muito gosto, que faço voluntariamente, não sou remunerado por isso, mas que vou continuar a fazer sempre que eu puder, porque, como digo, o jornal é uma ferramenta que me coloca a par daquilo que se vai passando na nossa freguesia, que permite que as pessoas tenham acesso mais facilitado a mim e que, portanto, dessa forma me possam manifestar as suas dificuldades, os seus problemas, e, portanto, é algo que eu vou cultivar e tentar continuar a fazer enquanto isso for possível. Enquanto eu tiver essa disponibilidade em termos do meu horário, podem contar que eu vou continuar a distribuir o jornal em que é luz. O Ricardo Carreira, antes da eleição, é o Ricardo Carreira humilde, que distribui jornal, que conversa com as pessoas, que é acessível, né? Como será o Ricardo Carreira após as eleições, caso eleito for? Eu espero vir a ser exatamente igual. Não prevejo que venha a ter nenhuma alteração na minha maneira de ser, na minha personalidade, no meu caráter, na minha visão do mundo e das pessoas e da vida. E, portanto, eu espero que a minha atitude para as pessoas não mude, sendo certo que terei responsabilidades e o tempo poderá ser mais restrito, mas quando falar com cada pessoa vou falar da mesma forma, vou olhá-la da mesma forma e vou ouvi-la da mesma forma, porque de facto aquela pessoa continua a ser a mesma pessoa e eu, por passar a ocupar um cargo diferente, não passo a ser uma pessoa diferente, continuo a ser o mesmo Ricardo. O que você quer deixar de herança? Não estou falando de valores materiais, mas o que você pretende deixar de herança de valores para os seus filhos? Eu só tenho uma filha. Uma filha, perdão. Aquilo que eu sempre disse à minha filha, desde que ela era bem novinha, era que eu não iria provavelmente deixar-lhe herança em termos materiais, que iria estar sempre ao lado dela, que iria ajudá-la naquilo que eu pudesse, que nunca iria condicionar as escolhas dela, porque em última análise é ela que vai pagar o preço das escolhas que fizer e, portanto, eu vou tentar dotá-la das ferramentas para ela fazer boas escolhas, mas se ela fizer más escolhas, são as escolhas dela. E eu serei sempre conselheiro, mas nunca serei ditador. Portanto, estou ao lado dela incondicionalmente para aquilo que ela precisar, estou ao lado dela quando ela precisar de um conselho, quando ela precisar de uma ajuda, mas sempre deixando a decisão para ela e deixando que ela assuma a responsabilidade pelas decisões que toma. Esse é o maior valor que eu lhe vou deixar na vida, porque os bens materiais, por vezes, até distorcem essa autorresponsabilização, essa independência que eu quero que a minha filha tenha. Eu quero que a minha filha seja uma cidadã
independente, autónoma, confiante e felizmente ela concluiu o mestrado há algum tempo e já está inserida no mercado de trabalho, portanto está bem encaminhada, tenho muito orgulho nela, sou um pai... A gente fala no Brasil um pai coruja. que acompanha não de uma forma muito próxima, mas acompanho com interesse o percurso que ela tem feito e quando estou com ela tento sempre cultivar esse sentido de responsabilidade pelas próprias decisões e discuto as questões que ela me coloca sem interferir na decisão final. Mostro-lhe o que seria a minha perspectiva, mas sem fazer nenhuma pressão para que ela decida num sentido ou noutro. Tá bem. Estamos chegando ao final da nossa conversa com o Ricardo Carreira. E antes de terminar, eu queria que você, Ricardo, se dirigisse ao nosso público nessa câmera aqui e falasse sobre as suas considerações finais. Muito bem. Aos moradores de Queluz, o que eu tenho a dizer é que não tenham medo do Chega. O Chega não vem para virar tudo ao contrário, não vem para mudar aquilo que está a funcionar bem. O Chega vem para mudar aquilo que está a funcionar mal, para pôr a funcionar aquilo que não está a funcionar. E podem ter confiança quer em mim, quer no Chega, porque o projeto político do Chega e o programa da minha candidatura é credível, é ambicioso para 4 anos, mas eu não estou sozinho. Tenho uma equipa que escolhi, que construí com competências em diferentes áreas, em diferentes especialidades e, portanto, podem confiar no Chega, porque o Chega vai, de facto, produzir a transformação que a sociedade em Queluz precisa e que a cidade já merece há muito tempo. Quero te agradecer pela gentileza de ter estado aqui conosco no Despluga. Muito obrigado e que você realmente seja vitorioso, que eu vejo em você uma pessoa merecedora de tudo aquilo que você luta, que você busca, então que você seja vitorioso lá nessa sua jornada, nessa sua empreitada, que você realmente consiga aquilo que você quer. Quero agradecer você que esteve conosco até agora, muito obrigado mesmo. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, divulgue essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas, para que mais pessoas venham a ter conhecimento desse conteúdo, que eu acho que é um conteúdo bem interessante. Não esqueça de deixar o seu joinha aí pra gente. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, fui!